Então, pessoal, tudo bem? A gente está aqui para fazer a nossa primeira EAF Responde, é uma ação da Semana da Consciência Negra, e eu tenho alguns colegas aqui que vão nos ajudar a trazer algumas respostas sobre o racismo. Para a gente acreditar que existe o racismo, a gente tem que reconhecer. Então, eu trouxe alguns colegas aqui que vão nos ajudar nessas questões. Quero chamar o nosso amigo Enéas para falar um Oi, Tati. pouco. Tudo bem, Enéas? Bom, Então, vamos falar um pouco sobre como a gente pode reconhecer o racismo institucional. então, Tati, o racismo institucional é um racismo que ele vem, né, o nome já diz, né, das instituições públicas e privadas, né, de forma bem indireta, né, eles acabam fazendo, né, esse racismo aí, essa exclusão, né, do negro, né. Assim, na pública, né, nós temos aí, os abusos policiais, principalmente contra negros, né, a forma agressiva de abordar um negro. E na privada, né, é difícil você conseguir ver um negro com um cargo de diretoria, né, um cargo de gerência, né. Então as oportunidades são mais difíceis para o negro, né. Então, esse é o tipo de racismo que a gente vê. Acho que cabe às autoridades, no caso do primeiro exemplo, aí nesse caso não tem jeito, tem que ser a punição, né, a lei punir de acordo com a lei, é claro. Quanto às instituições privadas, a gente precisa estar, acho que fazendo a nossa parte, buscando, conhecimento, buscando cultura, né, não aceitando, ser diferente, nós somos todos humanos, então humano não tem cor, é humano e pronto. Então acho que tem que ser na base, tem que ser na escola, né, começar com essa cultura de que somos todos iguais e que podemos chegar onde nós quisermos, acho que é por aí. Muito obrigada, Enéas. Eu acho que você realmente trouxe um ponto bem bacana para o assunto. A gente precisa realmente entender que não precisa, não cabe mais esse tipo de comportamento e as instituições precisam nos apoiar, fazendo com que cada dia que passe as situações mudem em relação ao comportamento do racismo institucional. E a gente vai caminhar para isso, né? Então agora eu queria conversar com a Simone sobre como desconstruir o racismo estrutural. Oi, Tati, boa noite. Boa noite. Bom, o racismo estrutural, ele precisa ser combatido por toda a sociedade, né, em conjunto. Então, negros e brancos precisam se unir com o mesmo objetivo de desconstruir, de combatê-lo. É comum as pessoas delegarem isso só para nós negros, né? Que é a comunidade negra que precisa conhecer, estudar o assunto, debater, lutar contra e conhecer seus direitos, né? Mas isso cabe a todos, né? Então, à medida que nós negros vamos ocupando espaços que antes não eram nossos, que não eram comuns a gente estar presente, nós estamos combatendo o racismo estrutural. Nós estamos chegando em locais que antes não nos era permitido. À medida que as pessoas deixam de utilizar palavras pejorativas, né, e negativas envolvendo os negros, conhecem, passam a conhecer a história, a etiologia desses termos e por que eu não devo utilizá-los, a gente está combatendo o racismo estrutural. Então, são práticas cotidianas aí que vão trazer essa desconstrução. A verdade é que a gente vai conseguir efetivamente combater isso, desconstruir o racismo estrutural, quando a sociedade entender e aceitar e assumir que existe, que nós estamos em um país racista, que discrimina, e não, a gente parar de viver naquela ilusão que algumas pessoas vivem, de que estamos em um país que acolhe, que não discrimina. Né? Nós temos o racismo, ele está muito presente na nossa sociedade. O meu pai contava umas histórias assim, de que o meu avô, mas isso década de 50, o meu avô criou muito eles assim: olha, vocês vão para a escola, se alguém mexer com vocês não abram a boca e não falem nada, tá? Porque a gente é preto, a gente é pobre, então vocês não podem falar nada. Então, o racismo estrutural vem desse conjunto de práticas históricas, está entranhado na sociedade. Então, é com muita informação e ações aí de educação que a gente vai conseguir desconstruir, desmanchar isso, né? Realmente, Simone, você trouxe uma realidade muito viva do que ainda acontece. Há 29 anos, quando eu entrei para a GE, meu pai falou assim para mim: minha filha, se te pedirem para varrer o chão, você varre, tá? Porque um preto conseguir entrar na empresa que você está trabalhando, olha, ninguém na família conseguiu isso, mas a gente tem que acreditar que a gente vai conseguir mudar essa realidade e nós somos prova disso, né? Nós estamos aqui para fazer essa desconstrução
e fazer com que as próximas gerações venham com uma outra percepção. É importante o que o Enéas também falou, que a gente tem que começar a mexer na base, né, nas escolas. Um fato importante é que as crianças não nascem com preconceito. Então, se os adultos trouxerem uma outra realidade para essas crianças, com certeza as próximas gerações vão ficar muito melhores. A gente vai conseguir combater o racismo de uma forma, né, efetiva. Então, agora eu quero chamar o Paulo, né, Paulo, Ei, para Tati. falar como se caracteriza o racismo recreativo. Tati, o racismo recreativo é um racismo velado, né? É importante a gente destacar isso aqui. Ele é um racismo que ele vem disfarçado na forma de piada. É um racismo que vem disfarçado como um comentário que ele tem a função de quem profere de tentar ser cômico, mas na verdade ele se utiliza de características do negro para usar de um estereótipo para ser motivo de chacota e para colocá-lo numa posição de submissão, para colocá-lo numa posição de inferioridade. Infelizmente, a gente acaba sendo exposto a esse tipo de racismo, a esses tipos de piadas, desde muito novos, e isso acaba gerando uma normalização a respeito desses tipos de piadas ou comentários. Nós temos que entender que não é normal, que não é legal você se utilizar desses pontos para fazer piadas ou para tecer comentários ofensivos. Muitas vezes as pessoas que estão sendo alvo desse tipo de comentário não enxergam que ele é um racismo porque ele está sendo proferido talvez por um amigo, por um colega de trabalho, na partida de futebol. Sempre usei meu cabelo máquina 1, assim, bem baixinho mesmo. E aí eu passei a deixar ele maiorzinho e tal, e aí veio uma determinada pessoa, falou assim, e aí, quando é que você vai fazer as pazes com o barbeiro? Porque, né, já tá, assim, ficando meio largado, não sei o quê. E aí, assim, na hora eu tive aquele feeling, aquele start, de falar assim, não tem que fazer as pazes com o barbeiro, eu tô muito bem no meu cabelo, é isso aí, tipo, é quem eu sou, quando você vai sabe? cuidar da sua vida, né, amigo? Coisas tão pequenas, mas que as pessoas pegam para utilizar de uma forma para te tratar de uma forma ofensiva. O que foi engraçado foi que, assim, 2, 3 dias depois, a Tati esteve lá na planta e teve comigo e falou: amigo, você tá tão lindo com esse cabelo diferente, não sei o que tal. Eu falei, cara, são percepções muito distintas, né? Então, nós precisamos entender que não é normal, nós precisamos nos educar para podermos sermos capazes de identificá-lo e se presenciarmos qualquer tipo de situação onde estão sendo utilizadas termos ou palavras que venham a ofender o próximo, nós não podemos compactuar. Nós devemos realmente não rir daquela piada e repreender a pessoa que está proferindo aquele tipo de termo. No momento que a Tati me convidou para estar aqui com vocês e falar sobre o assunto e que tu começa a entender um pouco mais sobre, pesquisar sobre, é incrível, foi o que foi falado aqui, quando você começa a entender, você começa a lembrar de situações e fala assim, cara, aquela situação que eu vivi, cara, aquilo era racismo, sabe? Aquele comentário que fizeram, que eu ouvi, que, tipo, me atingia e que eu fiquei quieto porque, é piada, é um Tudo colega. bem, né? Cara, na verdade não é, tá errado, sabe? Então, assim, não só tá sendo uma oportunidade da gente passar essa mensagem, mas também para eu me educar, sabe? Para eu saber como que eu vou me portar diante de uma situação dessa. Então, assim, racismo recreativo e piada são 2 termos que eles não andam juntos, não são legais, não tem graça, só ofende, só machuca e tem que ser combatido definitivamente. É isso, Tati. Paulo, realmente uma verdade. A gente tem que começar a aprender que as pessoas têm nome e elas precisam ser chamadas pelo nome. E se é algum tipo de comentário que vá trazer desconforto e ofenda, é melhor a gente não fazer. Não é permitido. O racismo recreativo também é crime e precisa ser combatido. Então, e agora a gente vai falar um pouco com o Bruno. Bruno, racismo reverso existe? Vamos lá, Tati. Não sei se vocês já ouviram falar de elitismo reverso, ou ceticismo reverso, ou socialismo reverso. Esses termos não fazem o menor sentido. Assim também, racismo reverso não tem o menor cabimento. A gente não vê aí no dia a dia, Tati, pessoas brancas sendo perseguidas num supermercado simplesmente porque elas são brancas. Ou pessoas brancas perdendo uma oportunidade de trabalho simplesmente porque elas são brancas, simplesmente pela cor da pele dela, pelo fenótipo. A gente não vê esse sofrimento no dia a dia de pessoas brancas. E para que houvesse um racismo reverso, teria que haver aí pessoas brancas
sendo escravizadas e sofrendo discriminação racial de forma centenária. Assim, a gente vê que não tem espaço para esse termo ser usado na nossa sociedade em nenhum lugar, na verdade. Realmente, Bruno, a gente tem que começar a entender que não existe esse tipo de comportamento e que ele não é válido, né? Já começa por aí. Quando a gente falar de racismo, a gente tem que pensar que a gente precisa acabar com isso, né? E a gente vai conseguir. Eu acredito que a gente está um caminho à frente do que se esteve no passado e a gente vai trabalhar muito para isso, para reverter esse tipo de comportamento. E eu agradeço a presença de todos aqui. Eu tenho certeza que o Enéas, quando trouxe aí o institucional, em algum momento ele já foi penalizado pelo racismo institucional. Certeza. E o Ele já Paulo, em sentiu, algum né? momento, participou do recreativo e não gostou, porque ele trouxe verdade nisso, da mesma forma que o Bruno, quando falou do reverso, ele também percebeu que alguma coisa de errado acontecia, e a Simone não precisa nem falar, né? A Simone, se ela pudesse, ela tinha contado a história na íntegra do que aconteceu. E a gente precisa disso, sim, e falar com propriedade, porque uma coisa que a gente sabe que não acontece é a gente falar sem medo de ser criticado. Quando a gente fala de racismo, de algum tipo de situação, a gente fala com muito medo. Né? Assim, o que vão pensar quando a gente está falando? É o mimimi? Não, gente, não é mimimi. E fiquem atentos que teremos mais o EAF Responde. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Legal. Tchau, tchau, pessoal. É super engraçado que no momento que você fala assim, tá gravando, a gente parece que dá um branco, esquece tudo, né? Meu Deus, o que eu tenho que falar, onde que eu tô, quem que eu sou?